aqui. Fiquem bem, tá? Beijo. Tá bom, valeu. Gente, só me confirma se vocês conseguem ver a tela. Sim. Aí. E se preferem que eu Sim. aumente, ou tá bom desse tamanho. Por exemplo, esse daqui, esse tá bom. Pode ser que se você colocar no modo de apresentação, professora, fique melhor. E não já tá não, no modo de apresentação, não? De apresentação de slide não está, não. É o último íconezinho perto dos 70%, lá na barra de rolagem, lá embaixo. Então, não era isso que eu estava perguntando, se você preferia que eu expandisse justamente o modo de apresentação. O problema do modo de apresentação é que, às vezes, corta para vocês a parte de baixo. Vejam aí, está cortando. Tá cortando só teu nome, Cíndia. Mas o conteúdo tá tranquilo. Então, ótimo. Eu pensei que ela estava se referindo à apresentação no próprio Meet. Aí, mas tudo bem. Então, vamos lá, gente. Eu fiquei com a competência 4. Como vocês podem ver aí, a competência 4 é aquela que avalia se o repertório de recursos coesivos é diversificado e se esses recursos são utilizados adequadamente. Ou seja, né, esse repertório que a gente está falando não é aquele repertório que vocês discutiram nos outros dias, repertório sociocultural. Repertório quer dizer justamente a escolha lexical, a escolha das palavras, a escolha das conjunções, dos conectivos, dos pronomes, os verbos adequados, conjugados adequadamente, advérbios, e se essa escolha foi feita adequadamente e de forma diversificada. Porque não basta só usar, né, o termo adequado, eu tenho que evitar também essa repetição. Então, tudo isso faz parte aí dos elementos coesivos, tá? Inicialmente, eu trouxe aqui a matriz de referência dessa competência 4. Como vocês sabem também, em todas as competências, o Enem, ele vai subdividir essas competências do nível 0 ao nível 5, né? E aí, nessa subdivisão, cada nível equivale a 40 pontos a mais ou a menos, né? O nível 0 é 0, mas eu tenho de 1 a 5, eu tenho 40, 80, 120, 160 e 200. 200 até 200 pontos. Como vocês podem ver também, o nível 0 é aquele que não articula informação nenhuma, então a gente vai ver já já alguns exemplos, tá? O nível 1 articula as partes do texto de forma muito precária, e isso também, gente, vai interferir até na coerência. Porque se você tem um problema de pontuação, se você tem um problema de encadeamento das ideias, né, já que a coesão é isso, se você tem um problema de interligar essas ideias, automaticamente pode interferir na coerência. Ou pode eu não entender nada, ou eu posso entender outra coisa diferente do que o autor, no caso o candidato, quis escrever, né? No nível 2, ele vai dizer, articula as partes do texto de forma insuficiente, ou seja, eu já consigo ver aí uma articulação, só que insuficiente para um texto mínimo do ensino médio, porque o texto mínimo do ensino médio que o Enem espera é o nível 3, né, gente? Que é justamente o mediano, tá bom? Então, o nível 3 é a forma mediana, no nível 2 é forma insuficiente, com muitas inadequações. Se vocês perceberem, o nível 3, ele não diz com muitas nem poucas inadequações, ele diz com inadequações. Então, a gente vai perceber também que são até inadequações medianas, tá? É aquela coisa que a gente diz, né? Nem muito, nem pouco, mais ou menos. E apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos, isso no 3. No 2, ele é extremamente limitado, ou seja, nem você apresenta uma diversidade grande, e ainda põe poucos, né? Faz uso de quantidade bem pequena de coesão. No 3, você tem um pouco mais de articulação, de coesão, mas não tem tanta diversidade. O 4 e o 5 é o que a gente sempre tem que procurar estar, né? O nível 4 e o nível 5. No nível 4, ele diz, articula as partes do texto com poucas inadequações, são pontuais, né? E apresenta repertório diversificado.
No 5, articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Ou seja, gente, a gente vai ver também exemplos que a gente tem que evitar a repetição, mas às vezes, ao longo do texto, eu já consegui usar tantos sinônimos, Cíndia, que não tem mais para onde, eu vou ter que acabar repetindo essa palavra. Tem problema? Não, se não interferir na coerência, né? Não, se não interferir no entendimento. Então, você pode sim fazer parte do nível 5, mesmo repetindo palavra. Sério? Sério, a gente vai ver daqui a pouquinho. Nessa competência 4, o INEP, né, ele ainda resume aqui nessa tabela, para que a gente entenda melhor. Por exemplo, no nível 0, ele vai falar sobre a questão dos mecanismos da língua em relação às palavras e os períodos justapostos e desconexos. Ou seja, dentro de uma frase, a gente forma frase com palavras. Parece óbvio dizer isso, né? Mas não adianta eu dizer assim, Paulo está resfriado. Você consegue entender. Mas se eu disser assim, resfriado, Paulo está. Você consegue entender? Você consegue entender. Mas não é a mesma intencionalidade, não é a mesma. Eu posso entender, outra pessoa pode não entender o que você quis dizer, né? Se eu digo, está resfriado, Paulo, quer dizer, já mudou também a estrutura. Então, o nível 0 é esse tipo de estrutura que não vai obedecer, por exemplo, sujeito, verbo, predicado, ou ainda que eu comece com sujeito, verbo, predicado, sujeito, verbo, complemento, perdão. Ainda que você comece com um complemento, essa estrutura frasal, ela está passando também um entendimento coerente. Como eu disse, a coesão e a coerência, elas devem estar interligadas na sua redação. Cíndia, tá tendo um barulho, Cíndia. Tu tá em movimento, alguma coisa? Movimento, acho que em 1 minuto. Tá muito forte. Tá, a gente mal tá conseguindo te escutar. Faz muito tempo. Tá um pouquinho forte. A gente deve tá falando bem, tu tá falando bem baixinho e tá um barulhozinho. Pior que eu tô falando bem alto, vice mais. Pronto, agora melhorou. É como se fosse um vento batendo no microfone. Mas não é a. Eu acho que é a rua, porque eu tava com o vidro fechado. Mas tudo bem, vamos lá. Continuando, né? Então, aqui vocês devem observar nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e até o 5, as conjunções e ou, tá? E há alguns termos aqui nessa tabela que é importante saber. Por exemplo, intraparágrafos e interparágrafos. Alguém sabe o que seria? Ou alguém sabe o que é, né? Vocês podem falar ou escrever. Eu tô sem fone, tá? A pergunta é se vocês sabem o que é intraparágrafos e interparágrafos. Que susto, Maurílio. Uma poça d'água ali, né? Lembrando que parágrafo é conjunto de período, né? Eu sei que Maurílio tá brincando, mas vai que sempre tem alguém, né, que tá esquecido. Ou seja, em cada parágrafo tem que ter mais de um período, ou seja, mais de um ponto final, né? Porque a marcação do fim de um período é o ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação. Mas, voltando à pergunta, ninguém me respondeu, né? Eu vou responder mesmo assim, hein? Intra, gente, dentro, né? Interno. Então, dentro dos parágrafos, é preciso coesão. Dentro dos parágrafos, eu não tenho os períodos, então, é a coesão entre as orações, entre os períodos e interparágrafos, né? É entre os parágrafos. Ou seja, quando você inicia um parágrafo
Pode ser o parágrafo 2, 3 ou 4, né? Não, que é a introdução. Você inicia um parágrafo também com um conectivo, que pode ser um operador argumentativo, que eu já vou falar sobre ele daqui a pouco. É sempre bom iniciar. É obrigatório, Cíndia? Olha, para o Enem, é obrigatório você iniciar 2 parágrafos com um operador argumentativo. Obrigatório no sentido de que isso vai aumentar a tua nota, então é obrigatório, né? Agora, não é obrigatório em todos os parágrafos, tá? Se o candidato tem muita dificuldade com períodos longos, curtos e soltos, alguma dica? Bom, não é a competência específica para analisar isso, mas também faz parte. É o seguinte, gente, um período longo é a partir de 3 linhas e um pouquinho, né? Então, o máximo que o período deve ter é até 3 linhas. Eu preciso ver a informação completa para o meu sujeito, ou para os dois sujeitos, caso com 2 orações, né? Pode ser uma oração principal e outra subordinada, certo? Então, que você faça períodos medianos, curtos também, pode ser 1,5 linha, 2 linhas. O que você não pode é fazer período solto. O que é um período solto, né? É você começar, por exemplo, assim, ao invés de dizer, quando estiver no verão, vou à praia. Se você disser apenas quando estiver no verão, a ideia, ela está solta, ela não está completa, ela precisa de alguém. E, às vezes, essa ideia que completa minha oração solta, ela está em outro período. Só que você achou o período tão grande, e o que você fez? Tascou um ponto final ali e deixou aquela frase solta, sozinha, para não ficar período longo. Então, vale revisar. Sempre antes de a gente entregar uma redação, tem que revisar. Porque se você revisou e está com dificuldade de entender, imagine o corretor, que não é o autor do texto, né? Então, gente, cuidado, tá? Vamos voltar aqui. Eu tenho conjunção, que pode ser operador argumentativo, e eu tenho conjunção que pode não ser operador argumentativo, tá? Vamos voltar aqui o slide. Então, por exemplo, no nível 1, você vai ter presença rara de elemento coesivo inter e ou intra, e vai ter excessiva repetição ou inadequação. No 2, você tem presenças pontuais de elementos coesivos. Pontuais quer dizer poucos, né? Que você tem como até contar nos dedos, assim, de tão pouco. Seja inter ou intra parágrafo, e muitas repetições também. Além de muitas inadequações. O nível 3, que é o mínimo que o Enem espera, é regular, ou seja, mediano, tá? Seja inter ou intraparágrafo, e algumas repetições e algumas inadequações. Agora, preste atenção no nível 4 e no nível 5, que é sobre o que eu estava falando. Quando ele diz assim, presença constante de elementos coesivos, constante, inter e intraparágrafos, e ou poucas repetições, e ou poucas inadequações. Por quê? No nível 4, o texto ele pode ter esses 3 elementos, para estar no nível 4, ao mesmo tempo, esses 3 elementos, ou só um, por isso esse ou, né? Ou constante, inter, intra, ou poucas repetições, ou poucas inadequações, né? Primeiro eu falei o e, agora eu falando ou. Só que tem um asterisco embaixo, estão vendo? Havendo elemento coesivo de tipo operador argumentativo entre parágrafos em pelo menos um momento pelo menos um momento do texto. Momento é qualquer parte do texto. Não só no início de um parágrafo, mas no meio dele, dentro dele.
ao lado, tá? Olha o nível 5. Ele não tem mais o ou, ele só tem o i. É só adicionando, tem que ter tudo isso. Presença expressiva, quer dizer, é nítido quando a gente pega um texto do nível 5 na competência 4, vai ser nítido, ou melhor, vai ser nítida a presença dos elementos coesivos inter e intraparágrafos. E raras ou ausentes repetições, ou seja, percebam, é possível repetição no nível 5? É possível sim, mas que sejam bem pouquinhas, raras, e sem nenhuma inadequação. Se você tiver uma inadequação, você vai para o nível 4 automaticamente. O que seria essa inadequação, Cíndia? É você, por exemplo, ter colocado uma conjunção, porém, que indica oposição, quando, na verdade, aquela oração em relação anterior não era uma ideia de oposição, e sim de adição, certo? E olha a observação aí abaixo. Veja se vocês conseguem ler. Eu vou deixar mesmo. Obrigada. Vou botar as coisas. Valeu, vai. Avô? Minha chave. Estão me ouvindo? Tem coisa não, viu? Tchau. Ó, falem comigo que eu tô chegando agora, então... Tá com o áudio já. Peço vocês um minuto só para eu entrar aqui, que é cheio de munganga. Vamos lá. Conseguiram ver o que eu sinalizei? No nível 5 diz, havendo elemento coesivo do tipo operador argumentativo entre parágrafos em pelo menos 2 momentos do texto. E, não é ou, é e, pelo menos um elemento coesivo de qualquer tipo dentro de todos os parágrafos. Então, o nível 5 é um nível elevado, mas não é um nível impossível, né? Então, o que seria isso? O que seria um operador argumentativo? O operador argumentativo, ele vai conectar uma nova ideia que você vai começar a dizer à ideia que você acabou de dizer. Deu para entender? Posso explicar novamente com outras palavras. Então, por exemplo, se eu digo assim, por outro lado, quer dizer, se você está dizendo por outro lado, é porque você já disse um lado, não é isso? Ainda que seja em outro parágrafo, ou que seja no mesmo parágrafo, significa que você vai argumentar. Nesse sentido, você vai contra-argumentar, né? Vai dizer uma ideia oposta à que você acabou de dizer. Outro operador argumentativo. Além disso, percebam, além disso, indica a adição. Então, a ideia é de somar o que eu vou dizer agora com o que eu acabei de dizer. Deu para entender? A pessoa aí que me perguntou. Entendi sim, obrigada. Pronto. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouquinho. Aí vamos adiante. Então, no nível 5, é obrigatório vocês usarem 2 operadores argumentativos entre parágrafos. A minha sugestão é, usa no início do desenvolvimento 2 e no início da conclusão. Ou seja, para quem costuma fazer
4 parágrafos são nos 2 últimos parágrafos. Além disso, também tem que ter elemento coesivo. Aí, elemento coesivo não é só operador argumentativo. Elemento coesivo é o que eu disse, pronome para substituir repetição, conjunções subordinadas ou coordenadas, o verbo conjugado, né? Por exemplo, se você diz assim, se eu soubesse cantar, irei para o The Voice. Tem sentido, galera? Se eu soubesse cantar, irei para o The Voice? Não tem. Porque se eu disse, se eu soubesse, é pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá? Vou colocar agora o modo apresentação. Eu só vi agora. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, a próxima oração dentro desse mesmo período exige que o verbo esteja também no pretérito. Então, se eu digo, se eu soubesse cantar, eu irei, é futuro. Então, se eu soubesse cantar, eu iria. Que nesse caso é futuro do pretérito. Aí, tudo bem. Tem pretérito no meio? Tá adequado. Só um minutinho. Oi. Mas é que eu estou em aula. Desculpa, gente. A pessoa diz que está em aula e tem gente que não adianta. Vamos lá. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Me diz assim, pelo menos uma pessoa que está vendo, porque eu estou no modo apresentação, não estou no chat, tá? Tá dando para ver? Nível 0. Enquanto cientistas montam um quebra-cabeça. Não consegui entender, só o repórter falando. Tá sim. Tá dando sim. Obrigada. Nível 0. Por que esse é nível 0? Gente, porque ele não está articulando. Mas sim, olha, ele usou mais aí, ó, mais de oposição. Mas está tudo inadequado. Ele diz, lá em cima, na linha 2, viciado, era para ser viciado, né? Facebook e o YouTube, né? Era para ser YouTube. Adora, mas vê celular à vontade, jogos. Depois, livros, mas você que há sempre vê logo o celular, adoro. Depois, parede, sei lá, né? Mais, como... Perceba que não tem nem sentido. Interfere na coerência também. Então, é uma coesão que não articulou. Aí depois ele diz, não sei que palavra é essa, na linha 14, feliz o tanta tobete, novo, quero também celular, normal sempre que... Então, isso não tem coesão nenhuma, por isso é nível 0. Vamos para o nível 1. É notório que do mundo constrói, sei lá, as mensagens com rapidez, forma que todos no mundo tenham os usuários, tenha melhor, os noticiários, falso risco, vidas, exporta, ainda nem justiça para esses casos. Então, o ainda e esses casos, apesar de não ter concordância, né, esse caso está se referindo a algo que foi dito anteriormente, apesar do modo geral, o texto tem pouca articulação, mas tem elemento coesivo que está funcionando. Por isso ele está em amarelinho aí, o laranjinha para vocês, eu acho. Tá? Aí ele vai ser do nível 1, porque tem pouco, né? É precário, mas existe. No nível 2, o exemplo é maior. Observem que o que estiver pontilhado é o repetitivo, tá? E o que tiver pintadinho é o que está adequado. Então, eu tenho aí, além do repetitivo, ele está usando certo, apesar de repetitivo, mas como está em excesso, essa repetição vai estar no nível 2. E ele usa ali, linha 7, né? A internet, não entendi, nitidamente, né? Não sei, ultimamente, está mudando até os mais velhos, ou seja, está correto. Ele consegue fazer um texto maior, porque também isso equivale à quantidade de linhas, né?
um texto maior, então ele, obviamente, vai utilizar mais elementos coesivos. Só que se ele soubesse utilizar, ele teria repetido menos e utilizado mais adequadamente, em maior quantidade, né? Então, perceba que até os que estão corretos têm maior quantidade do que o anterior, do nível 1, que fez também um texto bem pequenininho. Por isso, esse é nível 2. Ele utiliza corretamente, mas com muitas excessivas, muitas repetições, tá? Nível 3, se houver dúvida, pergunta, gente. Manda assim de stop, que eu paro, tá? Novamente, esse texto aqui, eu tenho o pontilhado, é o repetido, o que tiver pintado é o correto, e o que estiver dentro do retângulo que está tracejado é inadequado. Tá? Então, veja que ele só teve uma inadequação ali embaixo, linha 21, ó, onde ele diz, em sites, se ele é realmente confiável, mas sabendo utilizar. Por que inadequado? Porque ele pôs um i, né? E o mais com i que indica quantidade. O mais sem i que quer dizer a diversidade. Todos os outros pintadinhos, vocês estão vendo aí que tá tudo certinho, ó. Pois, além de internet ser um meio de comunicação, perceba como flui o entendimento, né? Quando a gente usa um elemento coesivo correto. Assim como ela tem seus lados positivos, é a linha 13, e a gente, como vocês sabem, a gente está utilizando os parâmetros do INEP do ano retrasado, né? Que é aquele da internet, né? O controle de dados, Professora, manipulação da internet. Oi. na linha 16 ele usou até mesmo 2 vezes. Ele perdeu ponto por isso, por repetição? Ele não perde ponto por conta dessa repetição, tá? Eu, por exemplo, aconselharia para esse candidato não haver essa repetição. Mas veja como o Enem, às vezes, é flexível. Só porque ele repetiu só uma vez, né, no caso, ele tem a mesma palavra 2 vezes, ele não perdeu por isso. Ele perde pelo ela. Por quê? O problema em si não é a repetição em excesso. É que no lugar dela poderia sim ter outra palavra. Poderia ter um sinônimo do substantivo, que eu acho que esse ela está se referindo à internet. É isso mesmo, sobre a internet. E se você não quer usar um sinônimo de internet, então, diversifique o pronome. Não só use o ela, né? Use a qual, que, esta, essa, entende? Então, também tem que diversificar. E você percebe que há poucas quantidades. Lógico, está bem melhor que os textos anteriores. Vocês vão ver um melhor agora. Nível 4. Olha, eu tenho maior quantidade, até o texto fica mais organizado. Eu tenho 3 repetições, que é o assim, assim, assim. E o problema da repetição, como eu disse, só é problema se tiver em excesso e ou interferir na coerência, tá? Aí, além desse aqui ter feito corretamente, cada vez mais se referindo ao que ele vai dizer, emaranhada na rede de informações. Contudo, é um operador argumentativo de oposição. Essa tecnologia é uma coesão referencial, porque se refere a algo que foi dito antes. Traz consigo, né, se referindo aqui à tecnologia, seja ele se referindo a algo que foi dito antes, mas é um operador argumentativo, ou seja, um operador argumentativo explicativo, certo? Olha outro operador argumentativo que ele iniciou um parágrafo, linha 21. Portanto, isso é um operador argumentativo que, se você utiliza em um parágrafo, podia ter sido todo o texto perfeito, mas só porque ele só utilizou um operador argumentativo no início de um parágrafo, ele não poderia ir para o nível 5. Porque no nível 5 ele teria que ter 2, ou seja, ele teria que, além daqui, desse portanto, ter iniciado em outro parágrafo, tá? Vamos para o nível 5. Olha a diversidade no nível 5. O que está tracejado é o repetitivo, né? O repetido. Mas, Cíndia, pode? Gente, como eu disse, no nível 5 pode repetir, se não interferir na coerência. E outra,
ele usou sinônimos para homem. Ele usou consumidores, ele usou ser humano. Se a gente ler direitinho, a gente vai ver. Porque eu já li, aí eu estou lembrada, tá? Ele usou outros sinônimos. Então, chega um momento que, às vezes, não dá para a gente estar sempre utilizando sinônimos, ou a gente acaba repetindo a palavra, contanto que não interfira, né? E outra, vê a distância de uma palavra repetida para outra. Quer dizer, então, que dentro dessa distância aqui, desses espaços, né, melhor dizendo, ele usou pronomes e sinônimos para evitar a repetição. E essa repetição não interferiu. Olha a diversidade. Olhem só o que está pintado. Veja se tem alguma coisa repetida. Ele diversificou não só os elementos coesivos dentro, né, dos períodos intra, como também o intra, porque acabei não colocando a conclusão aqui, né, cortou. Mas ele tem o consequentemente, é um operador argumentativo, por quê? Indica a consequência que eu vou dizer aqui agora, nesse parágrafo, em relação ao que eu acabei de dizer no parágrafo anterior. Ou seja, eu estou interligando dos parágrafos. E ele fez a mesma coisa no parágrafo da conclusão, que não está mostrando aqui. Acabei cortando. Então, eu tenho dois operadores argumentativos iniciando parágrafos. Automaticamente, ele vai para o nível 5. Agora, lógico, porque ao longo de todo o texto, ele utilizou elementos coesivos. Deixa eu sair um pouquinho, vocês ficam muito calados, eu fico agoniada. Não há dúvidas, não há comentários. Pronto. Se a gente voltar aqui, observem o nível 2. Tem um quadrinho aqui, ó. Textos em forma de monobloco não devem ultrapassar este nível. Ultrapassar esse nível não significa que ele tem que ser nível 2. Pode ser 1 ou 0, né? Tudo depende de todo o texto. O que seria monobloco? É um bloco só, ou seja, um parágrafo só. Aqui é nítido, por exemplo, aqui, ó, que só tem um parágrafo. Tem textos, né, que tem 3 ou mais parágrafos, mas não deu espaço para começar os outros parágrafos, mas a gente consegue perceber, porque a última linha de cada parágrafo não está encostadinho aqui na margem. Não é esse caso, monobloco. Monobloco é quando é nítido que só há um parágrafo, mas também não é o caso de vocês, porque eu sei que vocês já aprenderam bastante o suficiente para fazer uma redação com no mínimo 4 parágrafos. É assim exigido pelo Enem, né? Já foi-se embora textos com 3 parágrafos, né? Só alguns concursos que ainda, bem fraquinho, que ainda permite, mas o Enem, 4 parágrafos no mínimo, tá? Sim, se eu acabar fazendo 3, minha redação vai ser avaliada? Sim, dentro do processo de hierarquia. Tem que ver se é cópia, se houve fuga no tema, se houve parte desconectada, né? Ou seja, elementos que vão levar a nota 0. Se sua redação ainda assim foi corrigida, ela vai ter que avaliar tudo dentro da competência, certo? Então, assim, não existe uma redação que fez 3 parágrafos que tirou nota máxima, 1000, porque ela vai ter desconto na competência aí, 2 pela estrutura, né, dissertativa argumentativa, tá? Mas aí, isso não é uma preocupação de vocês, porque eu sei que vocês, pelo primeiro dia, eu vi que tem gente com problema de sintetizar texto, ou seja, escreve pra caramba, né? O problema é resumir e não escrever. Bom, aí eu trouxe alguns exemplos na prática do que a gente poderia ver também, né? Além daqueles exemplos de redação, sobre coesão. Porque há 2 tipos de coesão, referencial e sequencial. A referencial, ela se refere a um termo que já foi dito ou que vai ser dito. E a sequencial, ela dá sequência dentro do texto para que ajude automaticamente na coerência, tá? Tudo que tiver de amarelinho é exemplo. Então, vamos lá. Primeiro exemplo.
Algoritmos e robôs vasculham informações pessoais e preferências da população na internet. Eles manipulam o comportamento das pessoas como se tangessem gado. Eles se referem a quê? Algoritmos e robôs. Então, eles é um pronome, né? Todo pronome, ele está em prol do nome, porque a função dele é substituir um nome, certo? Substituir um substantivo, ok? Então, eles aí evita que eu repita os termos os quais eu estou me referindo. Segundo exemplo, Cannes, na França, hospeda um dos mais respeitados festivais de cinema do mundo. Lá, o filme brasileiro Bacurau recebeu o cobiçado prêmio do júri. Lá onde, gente? Na França ou nos festivais de cinema do mundo? Quem saberia responder? Na França? Nos Na festivais? França. Fui Eu ver se acho vocês que na vão falar. França. Isso, na França. Tá? Então, significa que é um advérbio de lugar. Então, eu precisei falar na França? Não. Né? Eu poderia ter usado nesta nação, neste país, mas eu posso também só usar um advérbio, não tem problema. Tanto um exemplo quanto o outro vai ser coesão referencial, porque é uma coesão que está se referindo a algo ou a alguém. Outro exemplo, ela escreve crônicas interessantes em seu blog, mas é porque sempre cultivou o hábito da leitura. Porque aqui a coesão, agora eu selecionei o é. Porque, escreve está no presente. Ela escreve crônicas interessantes em seu blog, mas eu não poderia dizer, mas foi porque, não, ela escreve, então é porque sempre cultiva isso, tá? Já que aqui é a minha informação principal, aqui é outra informação principal. Então, também tem que estar no presente. É aquele exemplo que eu dei, né? Se eu soubesse cantar, eu iria para o The Voice. Como eu não sei, fique em casa. Outro exemplo de coesão referencial, né? Do tipo lexical. Esse aqui também é para evitar repetição. Só que você utiliza a mesma função morfológica, né? Que nesse caso eu utilizei substantivo. A aluna lembrou a importância do respeito às religiões de origem africana. A estudante queria fazer valer seu direito constitucional à prática religiosa. Então, eu poderia ter dito ela, que é uma forma gramatical, mas eu escolhi uma forma lexical, que foi substituir aluna por estudante, que é a mesma coisa, né? Só para evitar repetição. Olha esse outro exemplo aqui. Aquela jovem sabe falar várias línguas. O Guarani é sua favorita. O que é o Guarani? Uma das línguas que ela sabe falar. Então, eu estou aqui substituindo, na verdade, até um sentido implícito, né? Que é de uma das línguas que ela sabe falar. Faltou até um ponto final aqui, viu, gente? Perdão. Exemplo agora de coesão sequencial. Eu tenho dois tipos. A parafrástica e a frástica. Esses nomes feios mesmo, sim. Esse nome é feio mesmo. Mas esses nomes vocês não precisam memorizar, decorar. O que vocês precisam memorizar e aprender é justamente os termos que são chamados assim. Então, eu preciso aprender os termos para utilizar na minha redação, tá? E aí, a coesão sequencial, né, como eu já disse, ela vai dar sequência ao texto para explicar melhor, para deixar mais claro, certo? Para deixar melhor articulado o teu texto. Por exemplo, eu tenho a chamada abolição da escravatura, que encerrou o regime escravagista em curso no Brasil. Aconteceu há pouco tempo em escala histórica, isto é, há 131 anos. Então, esse termo aqui, né, está seguido desse para explicar, deixar mais claro o termo anterior, já que ficou como se ficou geral, né? Não é que ficou vago, ficou geral.
exemplo agora de frástica são, né, os operadores argumentativos, mas também os conectivos. Olha esse exemplo aqui. A veiculação de fake news influenciou o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos e no Brasil. Em decorrência disso, estou aqui interligando o que eu vou dizer em relação ao que eu acabei de dizer. Há uma grande campanha nas redes sociais para promulgação, de leis que punam quem produz Paraná Parará. Ou seja, gente, fica a dica. Começou um período novo, põe um conectivo. Pode ser um operador argumentativo ou não, mas sempre tem que ser um termo que se refere a algo dito anteriormente, tá? Ou que faça parte desse universo aqui, desse parágrafo. Pronto. Aí, quem estava em dúvida com os operadores argumentativos, vou começar com o mais fácil. Eu tenho aqui. João é o melhor candidato. Aí eu vou dizer algumas coisas sobre João. Tem boa formação em economia, tem experiências no cargo, não se envolve em negociatas. Eu tenho 3 argumentos a favor de João. Então, conclusão, João é o melhor candidato, porque eu tenho 3 argumentos. Eu posso fazer isso? Posso. Mas quer deixar o teu texto mais coeso, conectado? Usa operadores argumentativos, usa os conectivos. Olha como fica melhor. João é o melhor candidato. Não só tem boa formação em economia, mas também tem experiência no cargo e não se envolve em negociatas. Gente, deixou os teus argumentos com uma força ainda maior. Esse aqui, o entrevistador, ele estava em dúvida. Agora ele vai contratar João. Ele tem certeza, porque, gente, o argumento ele ganha uma força maior quando você interliga essas ideias, você conecta, você usa coesão, dá uma força maior, tá? E aí vai uma dica para vocês. Toda vez que você usar na frase o não só, não apenas, não somente, que é a mesma coisa, sempre vai vir acompanhado depois o mas também com ou o como também. Não use não só sem o mas também. Não use não apenas sem o mas também, sem o como também, tá? Como também não vai usar o mas também sem o não só antes, porque o mas também ele adiciona uma ideia em relação à anterior. E qual foi a anterior nesse caso? Tem boa formação em economia. Então, eu estou adicionando mais uma ideia. Se é para adicionar, você pode utilizar o mais também, tá? Seguindo, tem dúvida? Outros exemplos de operadores argumentativos. Primeiro exemplo, eu tenho em 9 de junho de 2011, o Senado aprovou o projeto de lei 1906 do senador Eduardo Brandão sobre crimes cibernéticos. O rigor, no entanto, vem sendo questionado por especialistas e usuários na rede, pois a privacidade e responsabilidade de ambos é posta em jogo. Então, observem, operadores argumentativos eu tenho aí que podem indicar, olha a dica, conjunções subordinadas adverbiais e conjunções coordenadas, repetindo, conjunções subordinadas adverbiais e conjunções coordenadas são operadores argumentativos, porque tem a função de operar de forma argumentativa, ou seja, vai dar força à tua argumentação, vai dar força à argumentação que está por vir em relação à argumentação anterior, ou em relação ao que você disse anteriormente.
tá? Nesse primeiro exemplo, no entanto, é oposição, o pois aí, explicativo. No segundo exemplo, eu tenho um embora, né, que é a ideia de contradição, concessão, oposição. Embora o candidato tivesse se esforçado para causar boa impressão, sua timidez e insegurança fizeram com que não fosse selecionado. Olha a ideia oposta, né? Ele parecia ser um bom candidato, fez de tudo para mostrar uma boa impressão, mas ocorreu algo contrário, né? Ele ficou tímido e inseguro na hora H. Possivelmente foi por isso que ele não foi selecionado. No segundo exemplo, terceiro, o trabalho infantil prejudica o desenvolvimento físico, emocional e intelectual da criança. Portanto, é preciso combater a partir de campanhas parará, né? Que na conclusão tudo é campanhas. Então, o portanto, dessa forma, diante disso, assim, então, por isso, com isso, ó, vários conectores de conclusão, que dão ideia de conclusão, eu acabei de dizer. São operadores argumentativos, porque eu digo algo, ou faço uma afirmação, e para comprovar essa minha afirmação, eu levanto uma argumentação. E essa argumentação tem que ser levantada primeiro por um operador argumentativo, gente, para dar mais força, tá bom? Fica a dica. Aí trouxe uma estrutura de texto, entre aspas, pronta, né? Vocês vão observar aí o que está em azul é a coesão referencial, mas também tem sequencial, né? Tem um embora, tem um entretanto, tem um assim, além disso, tendo em vista que. Então, na verdade, é porque o azul, ele é intraparágrafos, que quer dizer mesmo dentro dos parágrafos, né? E o rosa é interparágrafos, é entre os parágrafos. Sim, mas o portanto tá ali, não está no início. Ele está intercalado. O lugar dele, apesar de estar depois de 2 ou 3 palavrinhas, né? Muita gente faz assim, portanto, é possível, é notório, enfim, mas tem gente que faz, é notório, portanto, apesar de estar depois, esse portanto está, sim, articulando um novo argumento em relação ao que foi dito anteriormente. Mesma coisa por outro lado, diante desse cenário, ele está articulando algo a ser dito em relação ao que acabou de ser dito, tá? Então, estou mostrando para vocês que é possível utilizar entre os parágrafos e dentro dos parágrafos alguns exemplos aí. Olha outro exemplo. O verdinho é intraparágrafos e o vermelhinho é interparágrafos. Eu acabei até usando os mesmos, né? Mas é só uma forma para vocês fazerem. Eu ainda diversificaria mais dentro desse texto, mais elementos coesivos. E, gente, depois que você começa a usar, meio que fica viciante. Você não consegue mais fazer um texto sem utilizar coesão. Pior de tudo, a gente fica tão viciado, eu vou abrir para vocês perguntarem, mas a gente fica tão viciado que a gente já começa a observar o texto do outro, das outras pessoas, e já fica assim, ele podia ter usado tal coesão, podia ter usado porém, podia ter usado além disso, a gente já fica meio que intuitivamente, internamente, né, mentalmente, corrigindo o texto dos outros. Não sei se já acontece com algum de vocês. Então, obrigada a todos aí por me ouvirem. Agora eu quero ouvir vocês. Deixa eu ver se há dúvidas aqui. Bom, primeiro, posso tirar o eles e colocar manipulando? Acho que era um exemplo que eu coloquei antes, né? Você pode utilizar o manipulando. Manipulando assim, usa o conectivo em seguida, tá? Cuidado só com o gerúndio. Eu, quando sinto a necessidade de fazer um gerúndio, eu só faço uma vez ao longo do meu texto todo. E faço o possível para não colocar, inclusive, tá? Porque, de uma forma geral,
o Enem ele é bem flexível, a gente acha ele bem exigente, e ele é, mas ele é muito flexível com diversas situações. Então, assim, o problema dele é o excesso. Tudo que é em excesso não presta, né, gente? Vamos lá. Conjunção é uma classe gramatical, que também, textualmente falando, é um operador argumentativo. Só que a conjunção não é o único tipo de operador argumentativo também. Eu posso ter, como eu dei o exemplo, em decorrência disso, tá? Mas geralmente no texto a gente utiliza mais como operador, geralmente como operador argumentativo, a gente utiliza mais as conjunções. Por isso que eu dei a dica, ó, vai nas conjunções subordinadas adverbiais e nas conjunções coordenadas, né, que elas têm, assim, um valor semântico, de sentido, e podem mudar conforme o texto e a nossa necessidade, né, usual dentro do texto, que é certeiro, tá bom? Então, próxima pergunta. Gente, enquanto vocês observam aí, se tem pergunta ou não, vou dar um outro spoiler, né? Do que a gente falou no primeiro dia de aula, na terça, que vinha novidade por aí. Vem muitas novidades, na verdade. O MDM não para, ele é imparável. Todo dia tem uma novidade. Pode até não ser para você, mas é para uma outra turma, um outro concurso, mas todo dia tem novidade. Mas para vocês, vai rolar um sorteio por esses dias, tá? Então, fiquem ligados, não só na página do MDM Pré-Oficial, como também na minha página, da professora Jaqueline Assis, certo? Fiquem ligados, principalmente que a maioria segue o MDM Pré-Oficial, vai ter sorteio aí, vem coisa boa, já tem muita coisa boa rolando lá na página, certo? Explico sim, Maurílio. Vamos lá. Tu escreveu a mesma palavra, se tu não percebeu. Inter quer dizer entre parágrafos. Entre um parágrafo e outro, tá? E eu vou colocar lá na apresentação, tudo bem. Vou colocar lá na apresentação aqui, ó. Começando pelo inter. O que tá rosinha é o interparágrafo, quer dizer, entre parágrafos. Quando eu digo diante desse cenário, eu estou me referindo a quê? Ao parágrafo anterior. Mas eu estou em qual parágrafo? Ao atual parágrafo, né? Então, eu vou começar a escrever coisas que vão fazer essa ligação, né? Quem está fazendo essa ligação é o diante desse cenário, mas eu vou escrever coisas que vão estar também relacionadas ao que eu disse anteriormente. Né? Quando eu tenho aqui no terceiro parágrafo, por outro lado, também é interparágrafo. Porque o que eu vou dizer agora é uma ideia oposta ao que eu acabei de dizer. É uma oposição. Então, eu vou começar a dizer algo oposto ao que eu acabei de dizer no parágrafo anterior. Então, isso é entre os parágrafos, né? Entre um parágrafo novo e um outro anterior. Depois eu tenho, por exemplo, o intra, que você falou. Tudo isso que está de azul, a palavra até usuário saiu errada aqui, ó, usuário. O que está de azul é dentro do parágrafo. Então, intra quer dizer interno. Dentro do parágrafo também tem que ter coesão. Então, esse se referindo a algo dito anteriormente. Internet, que possivelmente deve ser um sinônimo de alguma palavra que foi dita anteriormente. Entretanto, que é uma oposição. Está fazendo a ligação aqui, ó, entre o período anterior ao novo período. Então, intra é dentro do parágrafo, tá? Deu para entender agora? Então, é importante iniciar, principalmente, como eu disse, para o nível 5, além da diversidade de elementos coesivos, dentro dos parágrafos, também é para ser
no início dos parágrafos, pelo menos em 2 Então, parágrafos. para não repetir a palavra, o bom é sempre usar sinônimos na redação, né? Sinônimo, Digamos, pronome. aí quando você quer usar uma palavra nesse caso de rede social, né? Você usa um sinônimo, né? E assim sucessivamente, né? Pode ser sinônimo, pode ser pronome. Porque às vezes é bom a gente guardar esse sinônimo. Porque assim, você usa rede social, não sei o que lá. Aí tu quer utilizar um sinônimo, um substantivo, para se referir à rede social. Tá? Aí, podendo utilizar esse sinônimo lá na frente. E agora tu poderia utilizar ela, se referindo à rede social, né? Se for o substantivo feminino no singular mais próximo. Também tem isso, tá? Porque o ela vai se referir ao que você acabou de dizer. Pode ser a qual, certo? O qual, a qual. Estou falando pronomes de maneira geral, não somente em relação à rede social, foi o exemplo que você deu. Pode ser este, se referindo ao termo que você acabou de dizer, esta, esse, essa, tá bom? Então, o pronome, ele ajuda muito nessa valorização que a gente tem e não repetir os nomes, né? E não repetir os termos, para diversificar. Porque quanto mais eu diversificar, usar adequadamente, diversificar, usar dentro dos parágrafos e entre os parágrafos, porque entre os parágrafos é no início do parágrafo, tá? É muito importante isso. Nenhuma redação tirou nota 1000, teve pouca diversidade de coesão. Porque se ela tem pouca diversidade de coesão, ou errou pelo menos uma coesão, ela já vai para nível 4. No máximo, ela vai estar no nível 4. E isso, automaticamente, o que é que vai fazer dela? Não, vai tirar 1000, né? Mas, por isso que vocês estão fazendo aí diariamente, esse mini curso, né? Rapidinho, porque vocês estão em busca do 1000 de vocês. E aí, por fim, eu digo, escreve bem uma redação. Quem pratica, quem pratica. Mas não é só isso. E sim, quem lê. Leia, estude sobre o tema. O tanto que você vai escrevendo, você começa a ficar já automático certas situações que você usa, coesão, elementos, estrutura, já fica automáticas. E o que acontece? Acontece que você acaba fazendo o seu próprio, seu próprio esquema. Tá? Mas isso não é da noite para o dia. Tem gente que consegue em um mês. Eu tenho um aluno de consultoria que consegue em um mês. Eu tenho um aluno de aula presencial que consegue também de um mês. Mas tem gente que leva mais tempo. Isso é de cada um. Agora, qual é o diferencial de quem consegue? É porque continua tentando, né? Sempre está lá estudando, se esforçando. E é o que vocês estão fazendo. Estão aqui buscando conhecimento. Tá, gente? Eu vou encerrar, que acho que a professora Jaqueline já abriu o microfone para falar. Gostei de ter falado com vocês. Eu só acho ruim porque eu gosto de muita interação, né? Por isso a aula presencial é muito bacana. Mas já, daqui a pouco, essa pandemia está diminuindo, se Deus quiser, cada vez mais, e a gente se encontra. E o online é bom também, né? Porque a gente sai um pouquinho desse universo de estar dentro de casa ou trabalhando com outras coisas. Não sei como é a vida de vocês. Mas, qualquer dúvida, nós estamos online. Pode procurar a gente pelo Instagram, lá no direct. Tanto no meu quanto da professora Jaqueline, tem dicas, enquetes. Procura lá, em linguagem de redação, para vocês sempre se aperfeiçoar. Estou com pouco tempo para estudar, pelo menos estude 20, 30 minutos. É alguma coisa, é melhor do que nada, mas estude alguma coisa, leia sobre alguma coisa, leia atualidades, história, geografia, sociologia, filosofia, ajuda sim na redação, literatura também. Parei, senão eu não paro de falar, minha gente. Beijo para vocês. Até amanhã. Gente, que aula boa, né? Confesso para vocês que eu comi aqui como se eu estivesse assistindo televisão, porque nessa pandemia a gente só vai comer, né? É trabalhar e comer. Então, é um caso sério. Então, foi super produtiva a aula, né? A professora explicou um monte de coisa. Eu aprendi um monte de coisa também. Há coisas que eu ainda não tinha atenado. Eu estou atenada agora.
E eu tenho certeza que serviu para todo mundo aqui, né? Deve ter sido de muita valia para todo mundo aqui. Quero agradecer a professora Cíndia, né, estar com a gente nesse projeto. Amanhã a gente tem a professora Bianca, né, na competência 5, e aí a gente encerra o nosso minicurso com as competências do Enem. Tá? Então lembrem, ainda dá tempo, convidem os colegas de vocês para que eles assistam. Amanhã é sobre a proposta de intervenção, então é uma competência bem importante, né? Também, porque todas as outras são, mas a proposta de intervenção tem muita gente que sente muita dificuldade nisso, né? Então, convidem também os colegas de vocês a estarem assistindo, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Obrigada, professora Cíndia. Obrigada por vocês estarem aqui nessa sexta-feira, sextando com a gente.